Olá, agradeço a você pela tua conexão. Estamos em mais um Célula Online e hoje nós vamos ver o estudo de número 16 e encerrando essa parte das biografias de pessoas que contribuíram, deram um grande exemplo na construção da história da igreja. Muito bem, vamos lá então. A gente dividiu em 3 partes. A primeira parte das biografias no primeiro século da era cristã, né? Na época da construção do Novo Testamento. Depois a gente viu o pós-apostólico e a gente trouxe alguns exemplos. E hoje nós vamos ver outros exemplos que vão até o século XIX. Alguns, para não ficar muito cansativo, ok? E aí a gente encerra essa parte e vamos começar uma outra parte falando de princípios dessa temática do compromisso. Vou ler uma passagem aqui em Josué, capítulo 24, versículo 15. Mas, se vocês não querem ser servos do Senhor, decidam hoje a quem vão servir. Resolvam se vão servir os deuses que os seus antepassados adoravam na terra da Mesopotâmia, ou os deuses dos amorreus na terra de quem vocês estão morando agora. Porém, eu e a minha família servimos e vamos continuar servindo a Deus, o Senhor. Ok? Primeiro ponto, dividindo corretamente o texto para nivelamento do grupo de comunhão. Primeiro ponto, se vocês não querem, é a expressão que está no versículo. Qual o valor e as implicações da nossa escolha? Para discussão entre vocês. Segundo ponto, porém, essa expressão porém também está no versículo. Ou seja, diferente de vocês, eu e a minha casa já fizemos a nossa escolha. Então, fica aí para vocês discutirem o contraponto entre Josué e a sua família e os demais. O terceiro ponto, sem raízes da intimidade, podemos ser enganados e perder a direção, perder o foco, o alvo e se perder aí pelo caminho. Para discussão entre vocês. E, por último, estamos cada vez mais, principalmente a partir de 2019, entrando numa atmosfera que é um divisor de águas. E a gente tem que prestar atenção nisso. E aí fica para discussão no grupo a importância, a implicação que isso tem na nossa vida como discípulo e a influência que isso tem na igreja, dentro do cumprimento da grande comissão. Ok? Muito bem, então vamos entrar agora propriamente no nosso estudo. A questão dos heróis da fé, dos mártires, daqueles que contribuíram para a história da igreja, é uma história de pessoas que estabeleceram um forte compromisso com Deus. Um forte compromisso, um senso de responsabilidade, de zelo pelo ministério. E isso não muda. Em todas as gerações, Deus está buscando pessoas que têm esse perfil, não é? Esse tipo de escolha, de iniciativa para servir a Deus e contribuir para a expansão do reino na terra. E sempre vai depender da nossa resposta. Como eu reajo, como eu respondo ao chamado do Espírito Santo. Ok? Vamos citar alguns exemplos aqui, só para marcar o perfil, porque nós estamos falando da temática do compromisso. Então, a gente pega o perfil de algumas pessoas para
fazer uma clareza no sentido do compromisso, uma imagem do compromisso dessas pessoas e que isso sirva de exemplo para nós. A primeira pessoa, Anthony Norris Groves, foi um missionário da Igreja dos Irmãos na Ásia. Era um dentista rico, mas que abandonou uma vida de luxo, de prestígio, para pregar o Evangelho no Iraque e depois na Índia. E ele colocou todos os seus bens a serviço da pregação do Evangelho. E ele tinha um compromisso literal com o Senhor. E ele usava o seguinte lema: trabalhe duro, consuma pouco e dê muito de si e de tudo que você tem para a causa de Cristo. Quer dizer, era o lema da sua vida. E ele tinha uma forte convicção de que acumular tesouros na terra não era um bom investimento. O bom investimento é Cristo e os propósitos redentivos que ele tem para com a humanidade. E ele realmente viveu isso, ok? Segundo, John Nelson Darby, uma pessoa bastante conhecida do século XIX, e ele tinha esse mesmo espírito, essa mesma pegada de uma vida de sacrifício em função da grande comissão da igreja. E ele trabalhou ali na região da Irlanda, teve um trabalho tremendo ali naquela região de língua inglesa e implantou muitas igrejas ali naquela região. E era um homem que, de tanta atividade, a intensidade do seu trabalho, que por 26 anos ele evangelizou aquela região da língua inglesa sem desfazer a sua mala. Quer dizer, não dava tempo, porque estava sempre ocupado na lide do Evangelho. E esse homem teve uma grande influência na teologia, tem uma obra riquíssima produzida, que os seus escritos, que até hoje nós estudamos, ele resgatou, não é que ele foi o criador, mas ele resgatou a visão dispensacionalista, que hoje é muito forte, e a questão do arrebatamento pré-tribulacional, a visão pré-milenista. Foi um homem que trouxe uma grande contribuição. Mais ou menos o tipo de Paulo. A escrita, Paulo foi riquíssimo nas suas epístolas, Darby foi riquíssimo na sua produção literária. E ele tinha a seguinte filosofia de vida: a alegria de não ser nada, de não ter nada, de não ser nada, vendo nada além de um Cristo vivo em glória e cuidando de nada além de seus interesses aqui na terra. E ele viveu isso para a glória de Deus. Outro exemplo também conhecido é George Mueller, que conhecido pelo seu orfanato ali em Bristol, na Inglaterra. É um homem que vivia pela fé. Impressionante. O seu orfanato era sustentado à base de oração. E ele fazia questão de demonstrar que tem um Deus no céu que responde às orações. E ele dependia dessa provisão divina. E um dia perguntaram para ele: mas qual o segredo de uma vida dedicada ao Senhor e dessa dependência da provisão divina? Ele falou: olha, eu morri e agora eu vivo para Cristo.
e a partir do momento em que eu morri e me consagrei totalmente ao Senhor, Ele ouve as minhas orações e responde às minhas orações. Um grande exemplo para nós. Outro exemplo é Livingstone, que também foi um homem bastante conhecido, um missionário ali na região da África, um trabalho intenso de evangelização ali na África. E para ele, o reino de Deus estava em primeiro lugar. A pegada, o perfil da sua vida. E ele teve um trabalho muito intenso na África, evangelizando ali na África. E o interessante é que um dia os seus irmãos africanos o encontraram de joelho, morto, morreu de joelho. E o seu coração foi enterrado na África, em consideração pelo trabalho que ele teve ali naquele lugar. Mas o seu corpo foi sepultado na abadia de Westminster, em Londres. Então, em reconhecimento ao seu trabalho evangelístico. Outro exemplo é William Borden, que também, aí na transição entre o século XIX e o começo do século XX, renunciou a uma vida luxuosa, de riqueza, para atender o chamado de Cristo, o chamado da grande comissão. E ele tinha um lema. Vai percebendo o lema que inspirava, motivava a vida dessas pessoas. Sem ressalvas, sem recuos e sem arrependimentos. Sempre em frente, fazendo a vontade do Senhor. E ele tem uma coisa interessante aqui. Ele disse: no coração de cada homem há um coração e uma cruz. No coração de cada homem há um coração e uma cruz. Se Cristo está sentado no trono, este homem está na cruz. E se o homem estiver sentado no trono, mesmo que seja apenas em parte, Jesus está na cruz do coração desse homem. Aqui a gente toma trono como o altar da nossa vida, o altar do nosso coração. E ele conclui: se Jesus estiver sentado no trono, no altar da nossa vida, você irá longe. Você irá aonde Ele quiser que você vá. Jesus sentado no trono glorifica qualquer trabalho ou lugar. Ou seja, a presença manifesta do Senhor na nossa vida é que faz a diferença onde nós estamos fazendo alguma coisa. Né? Aquilo que Paulo diz: já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Ou seja, nós transportamos o Senhor na terra. Nós somos apenas canal. A gente tem que ter convicção e entendimento dessa situação. E quando a entrega é completa, maior a presença manifesta. Essa troca que nós temos que fazer com o Senhor. Eu dou tudo o que eu tenho para Ele e Ele se manifesta através de mim, na minha vida e através da minha vida. Esse é o grande segredo e também onde muitas pessoas acabam se enroscando, se embaraçando, na questão da entrega. Né? E isso é muito importante na nossa vida pessoal, como discípulo de Cristo e principalmente no ministério. Encerrando, vamos para a aplicação pessoal. Em tempos difíceis, quando retroceder fica muito tentador por causa da pressão, a gente deve se inspirar
nesses bons exemplos que nós acabamos de citar, para poder firmar um contraponto de fidelidade, de dedicação ao Senhor. E muito mais agora, quando a pressão aumenta e a confusão se estabelece em muitas nações, nós precisamos estar com a nossa vida aos pés do Senhor, vigilantes, consagrando cada vez mais a nossa vida ao Senhor e dependendo da unção do Espírito Santo, da direção, da sabedoria, do poder do Espírito Santo na nossa vida e através da nossa vida, porque nós temos que completar a carreira que Deus colocou para cada um de nós. Nós temos que tomar cuidado porque a pressão do engano, da mentira satânica só está crescendo, trazendo confusão na sociedade, confundindo pessoas, confundindo famílias, confundindo nações, enfim, estabelecendo uma situação de engano, de manipulação e de domínio sobre as pessoas. E a igreja tem que fazer o contraponto. E o Senhor sempre, em cada geração, está procurando por pessoas valentes que se levantem contra todo tipo de distração, de passividade e de tirania contra as pessoas, porque Deus ama as pessoas e Ele quer que a sua luz chegue até aos corações dessas pessoas. E nós somos a lâmpada na terra, para que essa luz possa tocar a vida das pessoas. E nós estamos trabalhando com vidas correndo risco de vida ou de morte. E nós temos uma grande responsabilidade diante de Deus por estas vidas. E comprometidos, somos muito mais poderosos e influentes e vamos fazer toda a diferença no meio das trevas. Ok? Fica aí para a tua meditação, reflita sobre isso. A gente tem que estar sempre pesando, medindo a nossa vida espiritual para que a cada dia nós sejamos a melhor versão de Deus na terra. Não se esqueça, viu? Dia 11 de janeiro nós estamos retornando às reuniões presenciais dos grupos de comunhão. Mas mesmo estando nesse período aí de final de ano, começo de ano, seja um amparo firme na vida daqueles que estão passando por dificuldade, passando por luta, seja no grupo de comunhão, seja na sua família, seja na sua vizinhança, seja na igreja local, seja uma coluna de esperança e de firmeza na vida das pessoas. Não se isole, nós precisamos estar conectados, interagindo com pessoas para cumprir a grande comissão. E esteja sempre disponível para ser usado por Deus. Isso é uma atitude, um planejamento que envolve a nossa vida pessoal. Ore para que o Senhor abra famílias de paz, para que você possa ter um trabalho seu lá junto com pessoas e Deus possa te usar tremendamente ali. Nós precisamos orar para que o Espírito Santo esteja fazendo isso. Continue doando alimentos para a CCA, nós temos um trabalho de assistência social e precisamos da sua colaboração. Chegue mais cedo na celebração para receber bem as pessoas, para ajudar em alguma coisa, é a cultura do voluntariado e também para orar por você, pela sua família, pelas pessoas, pelos pastores, pelos líderes, enfim, para que Deus seja poderoso aqui na CCA. Muito obrigado, conto com você a semana que vem.